ao canal Linux Room. Eu sou o Juliano e hoje eu vou estar explicando para vocês sobre como configurar um DNS local para consultas autoritativas sobre uma zona local, certo? Para fazer esse lab, hoje a gente vai estar configurando em um sistema operacional Red Hat na versão 9.2, tá? Essa versão do Red Hat, ela é uma versão para developer, certo? Então não se preocupem de estar utilizando essa versão, porque tanto a CentOS quanto Red Hat, Rock Linux, Alma Linux, esse laboratório de hoje, ele vai ser compatível com todas essas distribuições, tá? Então não fiquem preocupados sobre esse tipo de situação por ser um Red Hat, certo? Vocês vão ver que eu trabalho bastante com Red Hat e a gente vai utilizar bastante Red Hat nos nossos laboratórios. Mas, como eu disse, vocês podem utilizar aí Rock Linux, Alma Linux, CentOS, Oracle Linux, que são distribuições que utilizam a mesma estrutura, o mesmo binário do Red Hat. Se não são de um para um, são bem parecidos, certo? Então, bora lá. Eu estou trabalhando aqui no meu computador, é uma sessão de trabalho macOS, certo? É um MacBook Air. Eu utilizo aqui um virtualizador chamado UTM, certo? É um virtualizador para Mac. Vocês podem utilizar ali na casa de vocês, que vocês tiverem ali, para fazer o lab de vocês. VirtualBox, pode ser VMware, Workstation, pode ser no ambiente Enterprise também, utilizando ali o SXI, como vocês preferirem, certo? Só não recomendo utilizar muito Bare Metal, porque o Bare Metal ele pode ser um pouco dificultoso no começo, principalmente para quem está iniciando, certo? Mas vamos lá. Eu costumo trabalhar com template, então aqui basicamente o que eu vou fazer vai ser um clone desse template, onde eu somente vou fazer uma edição do host, do nome, né? Do clone, né? Obviamente, vamos nomear aqui NS1. E também eu costumo realizar aqui uma alteração do MAC address, da interface de rede, para que ele não gere problemas de endereçamento IP, certo? Vamos clicar aqui em salvar e vamos iniciar a nossa máquina virtual. Eu vou deixar em full screen aqui a tela para que fique um pouco mais legível aqui para vocês. O carregamento do sistema operacional, como ele é um template, ele já vai carregar bem rapidamente. Então, se vocês tiverem que fazer a instalação de um sistema operacional do zero, vocês podem já avançar para cá. E quando vocês estiverem com o sistema operacional pronto, aí a gente começa aqui então. Certo? Primeiramente vamos logar aqui no nosso sistema operacional, né? Perfeito. Toda vez que eu faço um deploy de um template, a primeira coisa que eu faço é editar o hostname. Eu já tenho um vídeo explicativo sobre isso aqui no canal. Vocês podem estar procurando ali em como configurar um hostname corretamente. Vocês vão ver que existem algumas formas adequadas de configurar um hostname. E essa forma que eu vou fazer agora é a forma mais correta, certo? Vamos utilizar aqui o comando hostnamectl, certo? Vamos botar aqui o atributo set hostname, e em seguida o nosso hostname, seguido pelo nosso domínio. Aqui eu gosto de utilizar um domínio razor.local. Como é um domínio local, pode ser qualquer coisa, mas Razor é um domínio que eu acho legal, acho bacana e fica legal, certo? Vamos confirmar nosso hostname aqui. Como vocês podem observar, ns1.razor.local. Como estamos na console, o mouse ele acaba não funcionando, tá? Então, outra coisa também que eu acho muito importante, logo que a gente configura um servidor de DNS, ou qualquer outro servidor, é configurar o endereço IP fixo nele, para que não tenhamos nenhum tipo de problema de o endereço IP acabar mudando entre um reboot e outro devido à DHCP da rede, tá? Então eu acho importante configurar o endereço IP fixo em todo servidor que você for realizar qualquer tipo de trabalho. Primeira coisa que você faz, seta o hostname. Segunda coisa que você faz, seta o IP fixo, certo? Nos Red Hats, a partir da versão 7, 8 e 9,
Isso vai corresponder também para os sistemas operacionais CentOS 7, 8 e 9, Rock Linux 8 e 9 e também o Alma Linux, certo? O comando para realizar uma configuração de rede é o NMTUI, NMTUI, certo? Deixa eu dar um clear skin aqui, aqui ó, NMTUI. Ele vai entrar aqui dentro de um prompt onde a gente consegue fazer a edição da interface de rede. A edição de interface de rede por esse comando, ela é bem simples, tá? Basicamente, o que você vai fazer vai ser mudar aqui a configuração do endereço IPv4 para manual, certo? Vamos abrir a caixa de edição aqui. Aqui a gente vai adicionar o nosso endereço IP. Eu vou colocar aqui o meu endereço IP da minha rede, né? 92.168.64. Eu vou colocar aqui o endereço .200 para ser o meu endereço de servidor DNS primário, né? Barra 24, que é o nosso CIDR, certo? Vamos adicionar o nosso gateway, 2168.64.1. Também vamos adicionar o nosso servidor de DNS, porque nós precisamos, antes de sermos um servidor de DNS, nós precisamos instalar pacotes, fazer atualizações, e para isso a gente precisa de um DNS, senão a gente não consegue sair da nossa rede para resolver nome, né? Então a gente precisa de um servidor de DNS. Vamos avançando aqui, clicamos em voltar. Aqui nós clicamos em ativar conexão. Vocês vão ver que ela está com um asterisco do lado e só tem a opção de desativar. Isso se deve porque a conexão ela já está ativa, certo? Perfeito. A gente também consegue definir o hostname por aqui, definir o nome da máquina. Só que não é o modo mais adequado. Tá? O modo correto é o modo que eu ensinei para vocês antes. Então vamos deixar como está, vamos dar um OK. E agora vamos utilizar o comando nm. Primeiramente, vamos ver nosso IP, né? Vocês podem observar que o endereço IP é 192.168.64.25/24. Então, quando nós recarregarmos a interface, esse IP vai mudar, certo? Então, nossa interface é a EMP0S1. Vamos limpar a tela, vamos lá. nmcli con de connection up EMP0S1. Conexão ativada com sucesso. Perfeito? PA 192.168.64.200. Então, a partir desse momento, a gente já está com um endereço IP fixo e com o hostname configurado. Vamos reiniciar a máquina para que ela recarregue a configuração de hostname e fique tudo funcionando adequadamente, certo? Vou minimizar a tela aqui agora e eu vou abrir um terminal. Vamos conectar via SSH nessa estação. 192.168.64.200. Aqui, como é a primeira vez que a gente conecta nesse shell, o SSH ele pede para a gente fazer a importação da chave do nosso host. Tá? Então, nós vamos importar a chave do host. Queremos salvar? Sim, queremos salvar. Vamos informar a senha. Perfeito, estamos logados dentro do nosso sistema operacional, certo? Então, como de praxe, a primeira coisa que a gente faz quando a gente instala um sistema operacional é basicamente atualizar, né? Toda vez que a gente instala um sistema operacional, a gente atualiza ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um yarn update. Menos Y, né? Porque queremos que ele faça o update. Então, vamos aguardar realizar o update e eu retorno assim que o update finalizar. Perfeito? Legal, galera. Update finalizado. Deixei aqui a tela de resumo para vocês observarem que o update foi configurado, né? Basicamente não tinha muita coisa, somente algumas bibliotecas de bus, conversa ali do módulo de kernel com os módulos de hardware, beleza? Vamos limpar a tela. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai instalar um servidor de DNS é instalar os pacotes, né? Os pacotes básicos dele, né? Então, os pacotes básicos que a gente vai instalar vai ser o bind, que é o nosso servidor de DNS, bind utils, que são as ferramentas
que anexam, que fazem uma agregação de funcionalidades ao bind, como por exemplo dig, como por exemplo host, e até algumas outras configurações, como RNDC, elas vêm junto com o bind utils, certo? Nosso editor de texto favorito, que é o Vine. Para quem não sabe utilizar o Vine, eu vou estar postando um vídeo logo em seguida de alguns comandos bem legais de Vine, como YYPP, como você copiar, colar, fazer um split de tela, vai ser bem legal. Esse vídeo vai estar entrando aí para vocês nas próximas semanas, certo? Então fiquem atentos. E também vamos instalar o nosso SE Troubleshoot, certo? Troubleshoot, certo? O SE Troubleshoot, ele é uma ferramenta essencial para quem quer trabalhar com SE Linux. Por via de regra, segurança, a gente sempre tem que pensar em segurança. Então, o SE Troubleshoot, ele é um pacote que visa auxiliar a manipulação dos contextos do SE Linux. Então, a gente instala ele para manipular os contextos do SE Linux de forma mais facilitada, certo? Também vou estar postando um videozinho para vocês sobre SE Linux. Fiquem atentos, ativa o sininho, se inscreve no canal e não perca. Vai estar saindo nas próximas semanas esses dois vídeos. Aprenda a utilizar o Vine e trabalhe com o SE Linux. Nunca mais tenha problemas com o SE Linux, beleza? Então vamos lá, seguindo nossa instalação dos pacotes para o DNS e editor de texto, né? Nosso maravilhoso VI. Pessoal que usa Nano, pessoal que usa Pico, pessoal, fiquem à vontade, utilize o editor de texto que vocês têm mais costume, que vocês têm mais destreza de trabalho. Eu gosto de utilizar bastante o Vim, porque eu sempre utilizei o Vim. Desde o começo, eu trabalho com sistemas operacionais open source há mais de 10 anos e eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com o Vim. Gosto do Nano, gosto do Pico, trabalhei com o Emacs também para testar um pouquinho, mas o Vim é o meu editor de texto de paixão, certo? Então vamos instalar os pacotes aqui. Vou dar um tempinho agora para fazer a instalação dos pacotes e volto em seguida. Concluída a instalação dos pacotes aqui, então, galera, deixei aqui o shell para vocês acompanharem, certo? Concluir a instalação. Bom, vamos limpar aqui o nosso shell. Primeira coisa que nós vamos fazer agora vai ser verificar o status do SE Linux, certo? Tem um comandinho bem bacana que é o SE status. Ele mostra para nós bem certinho o status do nosso SE Linux. No caso aqui, ele está habilitado. Existe um outro comando também que eu acho bem bacana e que é bom também passar para vocês, que é o get enforce. Ele está no modo enforcing, né? Para desabilitar o SE Linux, a gente costuma utilizar o comando set enforce, né? A gente poderia botar um sinal de 0 para desabilitar ele ou um sinal de 1 para habilitar ele. Tá? Como ele está habilitado, a gente não vai trabalhar com ele desabilitado, nós vamos trabalhar com o SE Linux habilitado, justamente para a gente deixar os nossos parâmetros de segurança bem fechadinhos, né? Então a gente vai trabalhar com ele dessa forma, perfeito? Então vamos lá. SE Linux habilitado, pacotes instalados. Vamos começar configurando. O nosso diretório padrão dos arquivos de configuração, ele é o /etc. Então vamos lá para o /etc. Vamos procurar pelos arquivos chamados named. Observem que nós temos aqui o named.conf, o named.rfc1912.zones e o named.root.key. Vamos abrir o nosso named.conf. Show de bola, galera. Olha só. Aqui a gente já começa nos nossos parâmetros de configuração. Vamos dar uma lida aqui, basicamente, no que nós temos aqui. Primeiramente, no arquivo de configuração principal do bind,
que é o named.conf, nós já temos alguns parâmetros aqui pré-configurados para nós, o que é muito importante. Nós temos aqui o listenon, que é a porta que ele vai estar escutando, e o endereço IP. Aqui no caso, ele está escutando somente para localhost. Ele não está permitindo nenhuma outra abertura. Então vamos inserir aqui o nosso endereço IP também, 92.68.64.200, somente, certo? Ponto e vírgula no final do argumento, porque é a sintaxe padrão do named.conf. Fiquem muito atentos à sintaxe padrão dos arquivos de configuração para que vocês não tenham problemas com erro de semântica, né? Erro gramatical de um arquivo de configuração, beleza? Vamos desabilitar em IPv6, porque nós não temos uma configuração de IPv6 habilitada, nós não desejamos configurar IPv6 no momento, certo? Então vamos utilizar somente o IPv4 por enquanto. Diretório padrão do named, /var, /named, bom, excelente. Não vamos mudar absolutamente nada até aqui, em allow query, certo? Allow query é a linha que define quem tem permissão de consultar o nosso servidor de DNS, certo? Então, como nós estamos configurando um servidor de DNS para uma topologia local, onde ele vai estar servindo somente os nossos hosts da rede interna, né, os nossos hosts locais, então a gente vai configurar somente a nossa rede local, a nossa rede interna, certo? Qual é a minha rede interna aqui? 192.168.64.0/24, prefixo CIDR, perfeito? Então, vocês configurem em Allow Query a rede de vocês, somente, perfeito? Agora, nós temos aqui um alerta bem grandão, certo? Aonde ele diz aqui, ó, se você está construindo um servidor autoritativo, ou seja, ele é autoridade sobre uma zona, ele tem uma zona publicada publicamente, né? Óbvio. E essa zona ela é autoritativa. O seu servidor de DNS ele é autoritativo. Então, você não habilita o recursion yes. Você habilita recursion no. Mas, no entanto, o nosso servidor de DNS, ele é autoridade sobre uma zona local, perfeito? Mas ele também vai ser o nosso servidor de DNS da nossa rede. Então, o que acontece? Ele não é um servidor público. Ele não está com um endereço IP público interfaceado nele. Por esse motivo, nós vamos habilitá-lo como recursion yes. Logo assim, ele vai estar protegido pelo firewall e ele vai estar permitindo a recursividade de resolução de endereçamentos IPs, certo? Eu vou estar postando um vídeo para vocês explicando exatamente tudo isso a respeito de recursividade, servidor autoritativo e não autoritativo, segurança de DNS, transferência de zonas entre servidor primário e secundário. Fiquem atentos, não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho, porque quando esse vídeo sair, ele vai ser esclarecedor. Tudo que você tem de dúvidas sobre servidores de DNS ou até mesmo como funciona uma resolução de nomes de DNS, vai estar postado nesse vídeo. Conteúdo assim magnífico. Então, fiquem atentos. Vai estar saindo nas próximas semanas, certo? Vamos deixar como recursion yes. DNSSEC Validation, yes. Vamos avançando aqui para baixo, onde a gente vai chegar na nossa parte de login, certo? A parte de login, ela é bem importante, porque a parte de login, ela vem previamente configurada, mas ela não vem ativa, certo? Porque se vocês observarem, ele só vai fazer log em modo debug, mas não está ativo. Eu vou mostrar para vocês por que não está ativo. Porque a parte de login do DNS, ela é feita de duas partes. A primeira parte, você abre um canal de log,
onde você especifica o arquivo de configuração e também você especifica a quantidade de log. Se é um log informativo, se é um log de warning, se é um log de alerta, se é um log de debug, e se for um log de debug, quais são os níveis de debug que você vai estar fazendo, tá? Então, você abre um channel, um canal. Após você abrir um channel, você vai selecionar uma categoria. E é na categoria que você vai chamar o teu channel. Ou seja, ele é feito em duas partes. Aqui, na default, nós temos uma parte só. Então, nós praticamente não temos um log de DNS. Mas nós queremos. Por quê? Porque é interessante ter log de DNS, certo? Quando acontece alguma coisa que você precisa fazer um troubleshoot, você precisa de log. Então, você precisa ter o log, certo? Então, vamos abrir aqui o nosso channel. Vamos colocar aqui como default log o nome do nosso channel. Vamos abrir chaves, vamos fechar as chaves para não esquecermos, né? Perfeito. Vamos informar o nosso file. Aonde que vai ficar esse log? No nosso diretório padrão de log, né? Obviamente. Named.log. Named.log porque é o nome do daemon. Então é boa prática a gente colocar o nome do log como sendo o nome do daemon. Severity. Severity é a severidade do nosso log. Como eu disse para vocês, nós temos várias severidades de log. Então, vamos colocar a mais, digamos assim, básica, né? Info. Perfeito. Agora, nós vamos abrir o nosso category. Aqui no category, nós vamos informar que ele é uma category default. Vamos abrir aqui a nossa chave. Vamos fechar a nossa chave logo em seguida. E agora, nós vamos chamar o channel que nós criamos, né? Default log. Perfeito. Agora sim, nós temos um arquivo de log. Nós temos a configuração de log realizada. Perfeito? Não finalizamos ainda. Vamos descer um pouquinho mais aqui no nosso arquivo de configuração principal do named, chamado de named.conf, que fica localizado dentro de /etc. Caminho completo, então, é /etc named.conf. Esse é o arquivo completo. O caminho completo. Perfeito? Vamos dar um include do nosso arquivo de configuração de zonas, certo? Lá no começo do arquivo, a gente viu que o diretório de execução, o diretório principal do named é o /var named, certo? Nesse diretório /var named, nós vamos colocar um arquivo chamado myzones, certo? Ou minhas zonas, como vocês preferirem, se tiverem problemas com o inglês. Então, var named mais zones. Esse arquivo var named mais zones é onde nós vamos declarar as nossas zonas locais, certo? Aí vocês podem estar me perguntando, na verdade vocês podem estar se perguntando, mas Juliano, eu já vi configuração de DNS onde as zonas elas eram explícitas no arquivo principal. Elas não eram chamadas via include através de um arquivo secundário e um determinado diretório. Tudo bem. No entanto, aqui no canal eu vou estar sempre seguindo as boas práticas de execução, de configuração e basicamente isso. Configuração e execução de servidores e scripts, certo? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque o Named, a partir da versão 9, nos sistemas operacionais CentOS, Red Hat, Alma Linux, Rock Linux, ele é segmentado por includes. Ou seja, você não tem mais todo aquele arquivão do named.conf, onde você declarava zona, você declarava opções, você declarava ACLs, você declarava tudo naquele arquivão. Agora nós trabalhamos com includes, onde você tem um arquivo de zona enxuto, um arquivo de named.conf, um arquivo de configuração mais enxuto, e as zonas você trabalha especificamente em outro arquivo. Isso também melhora a segurança e prevê também erros, né? Ele acaba inibindo qualquer tipo de erro no sentido de configuração errada de arquivo de configuração do named.conf.
porque você vai estar trabalhando com um arquivo específico para as suas zonas. Então, se por algum equívoco lá seu, você acabou digitando um backspace lá no teclado e deletou um ponto e vírgula ou um caractere de um determinado módulo do Damage, então isso não pode acontecer se você tem um arquivo de configuração separado, certo? Então, basicamente, é isso que a boa prática ela define, beleza? Então, vou fechar aqui o nosso arquivo saindo e salvando, né? Espero que não tenha executado nenhum erro. Vou dar uma última lida nele aqui rapidamente, só para confirmar que não tem nenhum erro, porque senão depois, quando a gente for iniciar o nosso daemon, ele vai reclamar se tiver erro, certo? Vamos lá. Perfeito, então. Agora, vamos criar o nosso arquivo MyZone. Então, vamos lá. Vamos nos posicionar primeiramente no nosso diretório, cd/var named. Beleza. Vamos dar uma listagem aqui nesse diretório para a gente ver o que tem dentro dele. Então, como vocês podem observar, ele tem uma série de arquivos chamados named.alguma coisa. named.ca, named.empty, named.localhost e named.loopback. Ele também tem 3 diretórios, chamado data, dynamic e slaves. Vamos dar um named asterisco, um ll asterisco para que ele liste o conteúdo desses diretórios. Vocês podem observar que eles não possuem nada, né? O data está zerado, o dynamic está zerado e o slaves está zerado, certo? Só para vocês observarem. Vamos limpar a nossa tela e vamos começar a editar o nosso arquivo MyZones. Então vamos lá, vim MyZones. Esse vai ser o arquivo que nós vamos informar as nossas zonas, tanto a nossa zona de consulta direta quanto a nossa zona de consulta reversa, certo? Vou estar mostrando para vocês como é que se faz essa configuração. Vocês vão ver que ela é bem simplesinha, certo? Primeiramente, chamamos o nosso comando de zona, né? Zona. Vamos informar o nome da nossa zona, razor.local, o nome da minha zona. Vamos informar o tipo dessa zona, ela é um tipo internet. Vamos abrir chaves para nós configurarmos a nossa zona e já vamos fechar a nossa chave para que não esquecemos, certo? Vamos informar o nosso tipo de zona. Nós temos 2 tipos de zona, o zona primária e o zona secundária. Então, vamos colocar aqui o tipo da nossa zona. Primary, para primária. Lembrando sempre da sintaxe do nosso arquivo de configuração. Ele faz parte do named.conf. Então, todo atributo ele tem que estar dentro de chaves, perdão, e ele tem que finalizar com ponto e vírgula. Se vocês esquecerem de fechar qualquer parâmetro com ponto e vírgula, vai reclamar na hora de subir o daemon, beleza? Vamos lá, avançando então, vamos informar o nosso file. O nosso file ele vai ser /var named, seguindo as boas práticas db.razor.local, certo? Vamos fechar aqui o nosso aspas e vamos pôr o ponto e vírgula no final, certo? db.razor.local é o nome do meu arquivo de configuração de zona de consulta direta. Perfeito. Vamos lá. Vamos colocar um atributo bem interessante, que é o Notify ES. Para que serve o Notify ES? Na sequência, eu vou estar gravando um vídeo para vocês a respeito do DNS secundário, certo? Esse vídeo ele é composto de 2 partes. DNS primário, que vocês estão vendo comigo hoje, e o DNS secundário, que vocês vão estar vendo logo a seguir. DNS secundário, ele precisa dessa linha já configurada no DNS primário, senão não funciona. Então já vamos deixar configurado, mas lá no vídeo de DNS secundário a gente vai voltar aqui para revisar essa configuração. Não se preocupem, certo? Vamos agora configurar a nossa zona de consulta reversa. Para quem não sabe o que é zona de consulta reversa, é basicamente o inverso. É converter um nome para endereço IP. Uma zona de consulta direta, ela converte o endereço IP em um nome. E a zona de consulta reversa, ela converte um nome em IP. Então,
o nome do nosso arquivo de configuração de zona de consulta reversa, ele tem que ser um IP, não é mesmo? Só que ele tem uma peculiaridade. Ele é o endereço IP ao contrário, né? Então, 64, 168, 192. É obrigatório que seja dessa forma, senão não funciona. E também é obrigatório que ele tenha este formato, .in de internet, menos ADDR, que significa address.arpa, certo? Obrigatório que seja assim. O nosso tipo, novamente, internet, in. Vamos abrir a nossa chave e vamos fechar a nossa chave. Novamente, vamos informar o nosso type, primary. Vamos informar o nosso file, /var, named, e a mesma coisa, 64, 168, 192. Vamos colocar aqui o DB na ponta, que é para nós sabermos do que se trata. Se trata de um banco de dados de zonas, certo? Vamos fechar aqui o nosso comando e vamos finalizá-lo com ponto e vírgula. Vamos inserir a nossa cláusula notify yes. Perfeito? Então, fechado o nosso arquivinho mais ones. Legal. Vamos dar um catch aqui no nosso arquivinho mais ones e ali está ele, certo? Bom, fechado o nosso arquivinho mais ones, nós acabamos de definir mais dois arquivos que nós precisamos configurar. Nosso arquivo de zona de consulta reversa e o nosso arquivo de zona de consulta direta. Então, vamos para frente e vamos configurá-los também. Então, vamos selecionar o Vim, nosso editor de texto, ou o editor de texto que vocês tiverem mais facilidade. Vamos passar aqui, primeiramente, a nossa zona de consulta direta. db razor.local. Beleza? Abrimos o nosso arquivo. Vamos começar inserindo alguns dados nele. Quais são esses dados? Vou explicar para vocês. TTL, tempo de vida da nossa zona, um dia, tá? Por que um dia? Porque é o padrão. O tempo de vida dessa zona vai ser um dia. Após todo o cache desse servidor de DNS, ele vai ter que ser reatualizado. Por quê? Boas práticas, novamente. Vamos seguir as boas práticas. Leiam a documentação, é muito importante. Faz uma parte essencial do serviço do administrador de sistemas Linux, certo? Vamos lá. Vamos informar o tipo internet. Vamos informar que ele é um Start of Authority, um SOA, certo? Vamos informar o nosso domínio. Perfeito. Observem que tem um ponto no final. Todo domínio, todo arquivo de configuração de DNS, ele começa de algum lugar. Toda a zona de DNS ela começa de algum lugar. E esse lugar ele se chama raiz. A raiz ela é explícita através do ponto, certo? Então, sempre que você configurar um DNS reverso, ou você estiver configurando um arquivo de zona, tanto para consulta direta quanto para consulta reversa, e você precisar informar um nome de domínio, você tem que botar um ponto no final, porque ele vai consultar na raiz, e aí então ele vai consultar de trás para frente, raiz local Razor, que é o nosso servidor. Perfeito? Show de bola. Vamos informar o e-mail. Só que o e-mail é o e-mail do administrador. Security ponto. Aí você vai me perguntar, mas Juliano, não seria um arroba? Não, não seria um arroba. Por quê? Porque o arroba significa uma chamada. Nós não vamos fazer uma chamada, nós vamos informar um e-mail. Então, especificamente para um seu arquivo de configuração de DNS, nós precisamos informar um e-mail deste formato: security.razor.local, certo? Lembrando sempre de colocar o pontinho final.
Novamente, vamos abrir agora um pouco diferente. Vamos abrir um parênteses, certo? Também precisamos fechar esse parênteses. Vamos fechá-lo aqui, logo abaixo. Agora nós temos algumas configurações bem específicas que são interessantes de serem visualizadas. Só vou ajeitar aqui a nossa tabulação. Ficou um pouco estranha aqui a nossa tabulação. Primeira coisa que nós vamos colocar vai ser o nosso serial. Eu vou colocar a data de hoje, tá? Também é uma boa prática. A data de hoje, ela não é de qualquer formato. Você precisa colocar a data no seguinte formato: ano, mês, dia e bit de alteração, certo? Estamos iniciando nosso arquivo de configuração, então é por isso que ele fica com 00 no final, certo? Comentário, ele se dá através de um ponto e vírgula. Então, serial. Vamos colocar agora o nosso tempo de refresh da zona. Um dia. Comentário, ponto e vírgula. Vamos colocar o tempo de retry. Quando que um servidor de consulta vai conseguir fazer uma retentativa de consulta no nosso servidor e obter uma resposta diferente dentro de uma hora. Ponto e vírgula, retry. Vamos colocar o tempo de expiração dessa zona. Quando que essa zona vai expirar dentro do cache de todos os servidores que ela pode estar conversando, certo? Vamos configurar uma semana. Vamos colocar aqui o comentário. Expire, perdão. E qual o tempo mínimo que um endereço incluso nessa zona vai permanecer dentro dela? Qual o tempo mínimo? Boas práticas novamente. 3 horas. Vamos colocar no comentário. Mínimo. Perfeito. A partir daqui, a gente pode fechar o nosso arquivo. A nossa linha, na verdade, aqui, né? Vamos fechar a nossa linha aqui. E aqui a gente vai tirar este parâmetro aqui de parênteses. Perfeito? Então, até aqui o que a gente fez foi o esqueleto do nosso arquivo de zona de consulta direta. Agora, vamos configurar os nossos servidores de DNS dentro dessa zona. Quem são eles? Né? Vamos chamar aqui o NS, name server, e vamos informar NS1. Beleza. Vamos chamar novamente NS e vamos informar NS2. Beleza. Então aqui nós estamos informando os dois servidores de DNS. Obviamente, né, esse arquivo ele já está prevendo um segundo, mas por enquanto nós vamos ter somente um. Não se preocupem com isso. E agora, de fato, nós vamos configurar os nossos hosts dentro do nosso arquivo de zona de consulta direta do nosso servidor de DNS. Então, NS1 ele é uma zona do tipo A e o endereço respectivo a ele é 192.168.64.200, certo? Vamos informar o nosso MS2, ele é uma zona do tipo A, 192.168.64.201. Por que não o nosso próximo endereço IP disponível, né? Bem sugestivo, bem interessante. Não vamos deixar o nosso servidor de DNS somente com os hosts deles mesmos, não é mesmo? Vamos configurar aqui algumas coisas outras coisas além, né? Vamos configurar um servidor web, por exemplo, www, né? Do tipo A também, e vamos colocar o endereço IP para ele. 64.205. Vamos colocar um endereço IP um pouco diferente, para a gente fugir um pouquinho do 200, 105, certo? A partir desse ponto, o nosso servidor ele está pronto para iniciar. A gente poderia fechar esse arquivo de configuração e startar o daemon.
certo? E identificar se houve algum erro na configuração e ele já estaria pronto para funcionar. No entanto, nós decidimos que vamos configurar uma zona de consulta reversa também, não somente a zona de consulta direta. Para isso, vamos fechar e salvar, perfeito? Mas não vamos nos dar o trabalho de editar todo o arquivo novamente, né? Vamos fazer uma cópia. Vamos dar um cat no arquivo db razor.local e vamos utilizar o direcionador maior para criar um novo arquivo, que será o db.64.168.192, que foi exatamente o arquivo que nós informamos aqui no nosso PyZones, certo? Vamos lá, vamos limpar a tela. Observem agora que nós temos dois arquivos, não é mesmo? db64.68.192 e db.razor.local. Se nós dermos um cat nos DBs, observem que eles são exatamente iguais. Não mudou nada, porque nós fizemos uma cópia de um para outro. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos arquivos diferentes, pois são coisas diferentes, são zonas diferentes. Uma é de consulta direta e outra é de consulta reversa. Então vamos alterar a zona de consulta reversa. Vamos limpar a tela. Vim db.64. Perfeito. É a mesma coisa, não é mesmo? Sim, só que não. Vamos remover as três linhas que nós incluímos antes e vamos incluir linhas diferentes. Nós vamos incluir a primeira linha, que ela se chama o nosso endereço IP. Vai ser o 200 do tipo PTR, que é um ponteiro, para o nome ns1.razor.local. Vamos replicar 201 ptr ns2.razor.local. Vamos colocar também o nosso endereço 105. Quem que é o nosso 105? É o nosso site www.razor.local. Certo? Feito isso, então, galera, a gente já está apto para realizar o reinicio do nosso sistema, do nosso servidor de DNS, certo? Então a gente já está apto a realizar o reinicio e verificar se houve algum erro de configuração. O que nós vamos fazer? Ainda não. Nós não vamos reiniciar o nosso daemon ainda. Por quê? Porque nós criamos um arquivo de log. Vamos relembrar. Vamos dar um cat no /etc named.conf. Observe que aqui a gente chamou var log named. Mas esse arquivo ele não existe. Nós precisamos criá-lo. Então vamos criá-lo. Direcionador maior /var log named.log. Certo? Muito bacana, prontinho. Agora, a gente precisa fazer alguns ajustes de permissões para que a nossa segurança não seja comprometida e também porque o nosso daemon necessita desses ajustes de permissões. Do contrário, ele não vai iniciar. Perfeito. Então vamos lá. Vamos limpar a tela. Vamos verificar. Nós criamos três arquivos: myzones, db_razor_local e db646892. Nós precisamos ajustar o grupo desses arquivos e nós precisamos remover as permissões. Então, vamos lá. chmod menos, ou melhor, vamos utilizar o formato decimal. Então aqui nós vamos dar a permissão 640 para os arquivos db e a permissão 640 para o arquivo myzones. Vamos conferir. Perfeito.
fazendo nosso comparativo, né? Observe que agora nossas permissões estão iguais. Vamos ajustar agora o dono do grupo, né? O grupo desses arquivos. chon, dois pontos, né? Vamos informar o nosso grupo. Named, mais ones, que é o nosso arquivo, e chon, named, db. Vamos verificar as nossas permissões. Legal. Agora está tudo ok. Não somente nos arquivos que nós criamos aqui de configuração de zona, mas também o nosso arquivo de log. Nós também precisamos editar a permissão do arquivo de log. Vamos editá-los. chmod 644/var log named.log chon root dois pontos named/var log named.log. Perfeito. ll/var log named.log. Perfeito. Agora, tudo estaria ocorrendo adequadamente para nós inicializarmos o nosso serviço. Pois então, vamos inicializá-lo, não é mesmo? systemctl, vamos limpar a tela primeiramente, né? Start named. Opa, falhou. Por que ele falhou? Vamos investigar. systemctl status named. Olha só que interessante. Permissão negada. var log named. Permissão negada no var log named. Mas, Juliano, nós configuramos o permissionamento para ele. Sim, nós configuramos o permissionamento para ele. Mas nós não editamos o contexto do SE Linux. É o SE Linux que está barrando a gente. Pode ter certeza. Juliano, como que tu tem certeza disso? Vamos tirar a prova real. Vamos ter certeza. Vamos utilizar uma ferramenta. SEalert. Vamos informar o endereço de um arquivo de configuração, um arquivo de log, na verdade, que se chama audit log. Parece que não. Vamos dar um start novamente. Vamos ver o status. Permissão negada. Vamos avaliar o nosso arquivo get.se_ball. Vamos observar o nosso SE Linux. Não, é get_enforce, perdão. Enforce, ou seja, o SE Linux está habilitado. Vamos limpar a tela. Vamos tentar novamente executar o nosso comando de validação do SE Linux, que é o nosso SE alert. Vamos lá, /var log audit.log. Novamente ele não encontrou nenhum alerta. Bem estranho. Vamos fazer o seguinte. Vamos editar o nosso arquivo, vamos desabilitar o SE Linux, para a gente ter certeza que era ele que estava ocasionando esse problema. Set enforce 0. Get enforce permissive. Tecnicamente agora, se for algum erro de permissionamento, o SE Linux está desabilitado. Então, logicamente, o que vai sobrar para nós? Permissão de dono e grupo. Ok? Então vamos lá. systemctl start named. Falhou. systemctl status named. Novamente, está dizendo permissão negada. Vamos ser um pouco mais abrangentes, então. chmod 774/var log
named.log. Vamos dar uma permissão um pouco mais abrangente para esse arquivo. Vamos tentar inicializar o nosso serviço novamente. Systemctl start named. Opa, iniciou. Então havia um erro de permissão de dono e grupo, certo? Não é uma boa prática nós deixarmos arquivos com 77, mesmo que seja para o dono e para o grupo, né? No entanto, por algum motivo, ele acaba precisando disso. Mas a gente pode fazer uma outra coisa. Nós podemos deixar com a permissão 660 ou 664 em vez de 644. E 664 ela é a permissão de leitura e gravação para o dono, leitura e gravação para o grupo e somente leitura para outros. Vamos editar? 664 /var named /log named.log systemctl restart named. Funcionou. Perfeito. Vamos habilitar o nosso SLinux, pois nós não vamos abrir mão da segurança. Set enforce 1. Get enforce SE status SLinux habilitado. Vamos reiniciar o nosso serviço para identificar se existe algum contexto a ser ajustado. Start named. Falhou. Systemctl status named. Novamente o nosso arquivo de log. Vamos verificar com o comando sealert se existe alguma evidência de manipulação de contexto. sealert -a /var log audit.log. Opa, parece que agora realmente existe alguma coisa que não está de acordo, né? Houve log, então o SLinux atuou. Vamos observar aqui. O SLinux está impedindo que o SRBin named acesse e abra o arquivo /var log named.log. Plugin restore recon. Se você quiser consertar o rótulo, o label, então você deve editar o restore recon. Você deve executar o restore recon. E ele pede, faça sbin restore recon -v /var log named.log. Vamos copiar, vamos colar. Relabel. Perfeito. Systemctl status, ou melhor, start named. Iniciou. Systemctl status named. Perfeito. Nosso servidor de DNS está quase pronto para entrar em produção. O que nós vamos fazer agora vai ser ajustar o firewall e também vamos habilitar o nosso servidor de DNS para que ele inicialize durante o boot, durante o startup do nosso servidor. Perfeito? Então vamos lá. Systemctl enable named. Perfeito. Vamos ajustar o nosso firewall para que ele permita conexões externas dentro do nosso servidor de DNS. Vamos primeiramente listar as regras que já existem. Podem observar que existem aqui algumas regras como SSH, DHCPv6 Client e o Cockpit, que é um sistema de gerenciamento web, certo? São regras default, não vamos mexer nelas. Vamos adicionar, então, o nosso serviço DNS. Firewall cmd -add -service
igual DNS. Menos menos persistent, ou melhor, permanent. Menos menos permanent. Success. Perfeito, show de bola. Agora vamos reiniciar, vamos recarregar, na verdade, o daemon do nosso servidor. Vamos consultar as regras. E aqui está o nosso serviço DNS incluso dentro do nosso firewall. Vamos verificar se está escutando na porta, não é mesmo? SS-Tunla 4. Observem que, como nós definimos, não é mesmo? Ele já está escutando na porta 53 do endereçamento IP 192.168.64.200 e também para o localhost 127.0.0.1. Perfeito, perfeito. Vamos testar, vamos fazer algumas consultas. Vamos utilizar primeiramente nosso comando host, né? 192.168, opa, na verdade será ns1.razor.local. ns1 Razor local não foi encontrado. Por que que ele não foi encontrado? Porque nós não especificamos o nosso servidor. Nós somente fizemos uma consulta. Essa consulta ela vai utilizar o arquivo resolve.conf, localizado dentro do etc. Quem é que está configurado no nosso resolve.conf? O nosso gateway. Só que o nosso gateway não conhece ns1.razor.local. Somente nós conhecemos. Então vamos passar um parâmetro aqui no nosso comando host, informando a ele quem ele deve consultar. 92.168.64.200. Se nós passarmos para quem ele deve consultar, ele vai nos responder. Então vamos lá. Utilizando o servidor de domínio 192.168.64.200, respondendo para 192.168.64.200, nós temos o endereço IP, o nome ns1.razor.local, que tem o endereço 192.168.64.200. Mas se eu colocar o NS2, que nós não configuramos, será que ele vai responder? Vai responder sim. ns2.razor.local tem o endereço 192.168.64.201. E se nós colocarmos o nosso www, que foi o nosso terceiro host que nós configuramos, ele vai responder? Vai responder sim. 192.168.64.5. Pô, Juliano, que bacana, cara. Mas e se eu der um ping? Vamos dar um ping. 192.168.64.200. Ó, responde. Mas e se eu der um ping no ns1.razor.local? Ele vai dizer que ele não conhece, na verdade, porque aqui ele está respondendo localmente para o próprio nome dele. Quem está respondendo é o IPv6, não é o nosso servidor de DNS. Para que o nosso servidor de DNS responda, nós temos que configurá-lo. Então vamos editar o nosso resolve.conf e vamos remover o nosso servidor de consulta local, nosso gateway, e vamos remover o nosso DNS IPv6. Vamos salvar e olhem a diferença agora. ns1.razor.local é 192.168.64.200. Mas e se eu colocar o NS2? O que vai acontecer? Ele vai trazer também. Só que o nosso NS2, infelizmente, ele não está disponível. Ele está offline. E se eu colocar o www? Ele também vai responder.
ele também vai informar, só que ele não está disponível, certo? Então vamos fechar aqui os nossos testes. Vamos fechar aqui os nossos testes. Ctrl+C, Ctrl+L. Vamos limpar a nossa tela e vamos testar a nossa zona de consulta reversa. Como que nós testamos a nossa zona de consulta reversa? Nós testamos ela com o comando dig. Passamos o parâmetro "-x" e passamos o endereço IP, certo? Que nós queremos resolver o nome 64200. Observem que o comando dig ele é um comando muito complexo. O resultado que ele traz ele é cheio de informações preciosíssimas para quem sabe olhar, certo? Nós sabemos olhar. Para onde nós vamos olhar? Primeiramente, opcode é uma query, ou seja, é uma solicitação. Qual é o status? No error, ou seja, obtive uma execução fim a fim. Minha solicitação ela foi encaminhada, foi recebida e obtive retorno. Certo? Então, no error. Fiz uma pergunta e obtive uma resposta. Perfeito. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem é o 264.168.192? Quem é? A resposta que eu obtive foi 264.168.192 é ns1.razor.local. Certo? Então, essa é a resposta que o nosso servidor de DNS nos deu. Está correto? Está corretíssimo. Para quem eu fiz essa pergunta? Para este servidor. 192.168.64.200. Certo? Vamos informar aqui o 201. Quem é o 201? Quem ele tem que responder? O que nós esperamos de resposta? Nós esperamos de resposta nosso NS2, não é mesmo? Observe, ns2.razor.local como resposta. Perfeito. Por que não perguntamos também quem que é o nosso 105, não é mesmo? www.razor.local. Certo? Bom, espero que esse vídeo tenha sido bem explicativo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram comentar, queiram fazer qualquer tipo de questionamento, sintam-se extremamente à vontade, certo? Comentem, não deixem de comentar, postem ali as dúvidas de vocês. Sugestões também aceito, muito bem-vindas, certo? Não esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações de quando eu lançar os nossos próximos vídeos, que vai ser Desmitificando o SE Linux, aprenda de uma vez por todas a trabalhar com o VI e também outros mais conteúdos que eu vou estar postando aqui no nosso canal, certo? Por hoje é isso, galera. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Valeu!